Estamos aqui com um novo especial da Gregário, de 2 episódios, com o Dr. Rafael Brasília, diretamente do Rio de Janeiro, ciclista, atleta, amigo de muito tempo e conselheiro nutricional de muitos amigos e muitas pessoas de alta performance. Rafael, bem-vindo. Obrigado pelo convite, Álvaro e os demais gregários. Vamos falar hoje sobre lactose, que é um assunto que a gente acha que conhece e talvez não conheça tanto. E vamos começar pelo princípio. O que é lactose? Lactose é um carboidrato, é um disacarídeo composto de galactose e glicose. Então, nada mais é que carboidrato, é energia para a gente viver. E por que ele é importante? Vamos começar na infância. Quando você tem o aleitamento exclusivo, né? A criança, o bebê, não come mais nada, não ingere mais nada além de leite, a única energia que ele vai ter é do leite materno. O leite materno é riquíssimo em gordura, obviamente, mas também em lactose, que é o nosso carboidrato, e proteínas. Então, na idade muito jovem, né, no bebê e na criança, ele vai ser a principal fonte de energia. Ao longo da vida, o adulto vai reduzindo a ingestão de lactose e laticínios e vai sendo menos importante a energia vinda do leite e da lactose e vai vindo outro tipo de carboidrato como energia. Brasília, nós somos mamíferos e como mamíferos nos alimentamos de leite e somos amamentados na nossa chegada do mundo. Que característica a presença do leite e da lactose tem na espécie de mamíferos de outras espécies animais? Nós não somos tão mamíferos assim, né? Nós somos mamíferos quando muito jovens, né? E depois a nossa alimentação vira mista. Somos onívoros. Então, somos um pouco carnívoros, um pouco de fruta, um pouco de legume. Então, a gente consegue comer de tudo, literalmente. A criança vai ter alimentação exclusiva, aleitamento exclusivo. Então, ela vai ter uma enzima que chama lactase, que digere a lactose, que é esse carboidrato. Com o passar dos anos, a redução da ingestão de leite vai vir juntamente com o acontecimento da redução dessa enzima chamada lactase, que dá a digestão do leite. Agora, na tecla SAP aqui, de todos esses ciclos galactose e lactose, tem uma palavra que me vem à cabeça que é o lactato. Lactato tem alguma associação com lactose? Boa pergunta, Álvaro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O lactato pode vir da quebra da glicose e a lactose, que seria esse nosso leite aí, vai ser quebrada em galactose e glicose. A galactose pode ser até convertida em glicose e virar energia. Depois pode virar lactato. A glicose pode virar energia e depois ser quebrada em energia e lactato. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, bem diferente. Você falou aqui da vida adulta e no passado, inclusive, a indústria do leite americano investiu um grande valor em publicidade de que as pessoas adultas consumissem mais leite. O quanto o consumo de leite é recomendado, ou até melhor, até que ponto o consumo de leite é muito importante como nutriente para um ser humano em formação e a partir de que ponto ele passa a ser menos importante ou até um elemento a ser evitado, de idade? A criança está crescendo para cima, obviamente, né? Então, ela vai ter a necessidade também de energia e também, como eu falei, do cálcio. Então, uma grande fonte de cálcio para a criança em desenvolvimento, em crescimento, é o leite. Leite e derivados. Então, vamos abrir um pouco a nossa lista, né? Leite, iogurte, queijo seriam boas fontes de energia da lactose e do cálcio para o crescimento. A partir do momento que a criança já é mais adolescente, o crescimento ósseo já não é tão pronunciado. Então, nós adultos até temos alguma demanda de cálcio, principalmente no exercício. A contração muscular também precisa de cálcio, mas não é tão importante quanto aquela criança em crescimento. Então, as crianças hoje em dia, cada dia, crescem mais rápido, né? Então, antigamente a criança talvez crescesse aos 16, 18 anos. Hoje, a puberdade precoce, os hormônios precoces vão fazer a criança ter aquele estirão de crescimento lá nos 12, 14 anos. Então, eu diria que há alguns anos, talvez até 16, 18 anos, hoje talvez uma demanda maior de cálcio até os 12, 14 anos. E energia sempre. A energia pode vir de outros carboidratos ou da lactose, né? Agora, então aquela história do café da manhã para o resto da vida, que é um pote de cereal com leite, não necessariamente é um bom hábito de dieta para um adulto. É uma opção. Como hoje em dia tudo tem muito radicalismo, vamos mostrar para pessoas que você pode ingerir a lactose se você não tiver nenhuma intolerância, você pode não ingerir a lactose e ter uma fonte de cálcio em outros alimentos, nos vegetais, no laticínio como o queijo em outro horário.
Agora, no meu caso, e acho que de muitos ouvintes, a gente é bombardeado pela imprensa com estudos e muitas vezes contraditórios. Isso aqui faz muito bem, isso aqui faz muito mal. No caso da lactose, como é que isso vem acontecendo? O que prevalece que a ciência comprova como benefícios e malefícios da lactose? Como você tem uma abrangência muito grande de estudos e revistas científicas, o estudo estatístico dos estudos se chama meta-análise. Então, temos meta-análises mostrando que a lactose, a intolerância à lactose, acontece muito no mundo. Então, 68% das pessoas no mundo têm algum grau de intolerância à lactose. Menos prevalente na Europa, 28% dos europeus têm alguma intolerância à lactose. Acontece mais no Oriente Médio, que é onde 70% das pessoas têm um grau de intolerância à lactose. Só que o ponto principal é, se você tem uma alimentação alimentação na vida adulta, que não privilegia tanto a ingestão de leite, laticínios e derivados, você pode não ter uma demonstração, não ter uma sintomatologia, apesar da sua intolerância. E, obviamente, você pode ter graus diferentes. Você pode ter uma intolerância mais severa ou menos severa. Então, uma pessoa que talvez faça ingestão de uma pequena quantidade de lactose e não tenha uma intolerância muito severa, não vai ter sintoma nenhum. Uma pessoa com uma intolerância muito grave, mesmo com uma ingestão muito baixa de gramas de carboidrato lactose, já pode ter algum sintoma, como desconforto intestinal, diarreia. Falando disso, qual é a diferença entre intolerância e alergia? É bem diferente uma coisa da outra. Por quê? Lembra quando a gente fez a definição? A lactose é um carboidrato. Então, a intolerância à lactose é uma falta, uma ausência ou uma diminuição da enzima lactase. Então, seria uma enzima que digere carboidrato, falta da enzima trazendo esse problema da intolerância à lactose. Então, é uma enzima do meu organismo. A falta dessa enzima da lactase no meu organismo me faz com que eu tenha uma intolerância à lactose. Ou seja, ao consumir a lactose, eu não tenho efeitos positivos, ou posso até ter um efeito negativo. Exatamente. O efeito, vamos chamar de nulo, seria você não digerir a lactose pela ausência de lactase e só eliminar nas fezes, sem nenhum desconforto. Então, eu comi, não digeri, saiu na excreção do corpo e eliminou. Você pode ter uma fermentação, você pode ter vários tipos de desconforto intestinal na não digestão, não absorção da lactose. Que é um carboidrato, estamos definindo bem. Por outro lado, a alergia tem a ver com as proteínas do leite. Então, acho que raríssimo, quase impossível, a pessoa ter uma alergia à lactose, carboidrato. As alergias, muitas são proteicas. Então, fala assim, o indivíduo A ou o indivíduo B tem alergia a algum item. Em geral, as alergias são respostas imunes, né, da imunidade do corpo a uma proteína. Então, você teria a alergia à proteína do leite, enquanto a intolerância seria intolerância a um carboidrato, lactose. E hoje, quando a gente vai no supermercado, a gente encontra na gôndola uma variedade de opções de leite que não são então, leite de soja, leites de castanha, leite de amêndoa, leite de coco, leite sem lactose. Como é que funciona isso? Assim, como a gente pode ajudar a saber que tipo de leite consumir? Então, vamos separar em 3 grandes grupos, na minha opinião. O leite de vaca, obviamente, e os parecidos com leite de vaca, cabra, ovelha, seriam leites mamíferos, né? Tem leite vegetal, mas separar o leite vegetal em leites mais de oleaginosas, que são talvez mais calóricos, e talvez um leite de arroz. Então, o leite de vaca pode trazer maior alergia, o leite de cabra, leite de ovelha, em geral, tem menos lactose, e também vão ter digestão facilitada. Tem menor problema de alergia e os leites vegetais, obviamente, não tem lactose, que seria esse produto animal, carboidrato animal. Então, seria uma opção para quem tem uma intolerância ou uma alergia. E os leites, como o leite de arroz, em geral, são leites um pouco menos calóricos. Então, para quem busca caloria, talvez um leite vegetal de arroz seja mais indicado. Para quem busca só fugir da lactose, um leite de castanha e leite de amêndoas talvez seja uma opção boa. Eu estou só querendo fugir do leite de vaca. Você pode procurar um leite de cabra ou leite de búfala, que talvez dê menor sintomas. Mas aí o benefício é você ter principalmente o nutriente de cálcio, que está presente no leite de vaca, só que sem os efeitos adversos da lactose? Exatamente.
Então, porque são os dois principais nutrientes do leite de vaca ou de mamíferos, que é a lactose e o cálcio. Então, você tem alguma restrição à lactose, tem alternativa que você pode obter o cálcio numa bebida, entre aspas, chamada de leite, mas que não tem a lactose, tem o cálcio. Exatamente. E também temos bebidas fortificadas. Como assim bebidas fortificadas? Bebidas enriquecidas com cálcio, sejam elas com ou sem lactose, né? Então você pode ter um iogurte, não necessariamente feito de leite de vaca, com cálcio. Você pode ter uma bebida, seja uma bebida esportiva ou uma bebida comercial por prazer, contendo cálcio. Obviamente você pode ter cálcio vindo de outros alimentos, como os vegetais ou até uma carne, alguma coisa assim. Agora, tem um isotônico, por exemplo, como é o caso do Jungle, que não tem lactose. Por que alguns isotônicos usariam lactose? Eu diria que há 10, 15 anos atrás se tentou usar a lactose como fonte de energia, por ela ser uma energia de lenta liberação. Então, para quem faz uma prova de endurance, como um Gran Fondo, Letap, um Ironman, ou até uma maratona, um carboidrato de digestão mais lenta seria uma boa alternativa. Mas isso, para muitas pessoas, não se mostrou eficiente. Por quê? Porque o acúmulo de lactose, seja no intestino ou até algumas pessoas no estômago, pode trazer fermentação. Então, você vai ter uma distensão abdominal, a não digestão e muito sintoma, fermentação, gases ou até diarreia durante a prova. E numa prova de ultra endurance, você usaria muita lactose, que geraria mais fermentação ainda. Então, Brasília, os isotônicos de última geração, como é o caso do Jungle, não usam mais lactose no aprendizado de que os malefícios superam os benefícios. Sim. Hoje em dia, a maior parte dos isotônicos são basicamente maltodestrina com frutose, numa proporção ótima, para ter absorção ótima, obviamente. Alguns isotônicos misturam frutose e maltodestrina com a palatinose, que é um carboidrato lento. E, obviamente, tem um ou outro isotônico que são cada nutriente isoladamente. Só a frutose, só a maltodestrina, só a palatinose. O isotônico, iso quer dizer igual, né? Então, seria principalmente a proporção de carboidratos em água que vai trazer o isotônico junto com os eletrólitos. Qual é o caso da Jungle entre essas combinações, essas alternativas? É frutose. É mais frutose. Voltando à história de que nós somos bombardeados com estudos, eventualmente um ouvinte nosso leu hoje de manhã ou ouviu em algum lugar de que lactose é terrível e eu tenho que tirar completamente lactose da minha vida sem ter comprovado que tem intolerância ou alergia. Esse corte abrupto pode ter alguma consequência? Vou zero de produto que tenha lactose na minha vida contra uma dieta que teoricamente era balanceada antes? Vamos voltar lá no início do nosso papo. Quando você é criança, você tem mais enzima lactase. Quanto mais adulto você fica, até no idoso, pode haver uma redução dessa enzima. Então, se você faz um corte abrupto da ingestão de leite e derivados, a produção de lactase, enzima, para a digestão da lactose e carboidrato, vai ser reduzida, podendo até ser cessada. Então, chama feedback. Quanto mais queijo você come, quanto mais leite você ingere, talvez você mantenha ou até aumente um pouco a produção dessa enzima. Uhum. Mas se você cortar a zero, por feedback também, quanto menos você come, menos enzima produz. Então, você ingeriu menos leite e laticínios, você talvez crie, você mesmo, você se fez mal, criou uma intolerância à lactose por cortar abruptamente os laticínios e o leite, né? Essa é uma pergunta que eu acho que eu sei a resposta, mas existe alguma referência de consumo saudável de lactose, assumindo que você não tem intolerância ou alergia? De lactose, com certeza não, porque cada pessoa teria um grau, como a gente falou, né? A incidência de deficiência ou de redução da enzima é muito grande no mundo, né? Então não tem como ter uma regra geral, ainda mais num podcast, num papo como a gente está tendo. Tem que isolar cada caso e ter uma regra mais individualizada. Mas com certeza, algum consumo de leite e derivados, com certeza vale a pena. Seja por prazer paladar, seja como fonte de cálcio para nós brasileiros esportistas terem contração muscular, né? Brasília, nós estamos chegando aqui no fim do primeiro episódio, onde a gente falou sobre os conceitos básicos de lactose e tirar dúvidas que às vezes a gente acha que sabe e não sabe. E na semana que vem vamos falar, no segundo episódio, sobre lactose e performance esportiva. Então, obrigado e, ouvinte, a gente se ouve na semana que vem.